Oi, gente, tudo bom? Vamos dar seguimento aí à nossa aula de física do segundo ano. A gente continua falando de calor, óbvio, a gente vai começar a aprofundar um pouquinho essa relação do calor, que a gente já viu por várias vezes o que ele é, como é que ele se manifesta, a gente já viu como que o calor pode ser transmitido, né, na aula passada, e agora a gente vai ver algumas utilizações, alguns usos que eu posso fazer do calor, tá ok? Então vamos lá, olha só. A ideia da gente aproveitar o calor, na verdade, ela vem desde lá do início, né, da nossa contagem de tempo, aí, de 10 depois de Cristo até 70, com esse cara aí chamado Herón, de Alexandria. Ele propôs esse instrumento, que é uma eolípila, tá? O que era isso? Esse instrumento ganhou forma, né, de máquina térmica e revolucionou lá na segunda metade do século XVIII a maneira pela qual as pessoas se relacionavam e produziam seus bens. Esse instrumento, vou mostrar daqui a pouco, ele foi um início, um protótipo, né, um modelo do que a gente tem hoje do que a gente teve na época, na verdade, né, dessas Marias Fumaças, por exemplo, né, desses trens aí a carvão, etc. Então vamos ver como é que isso funcionava. Ó. O instrumento era mais ou menos isso daqui. Né? Deixa eu ver se dá pra gente ver aqui. Tinha um outro depois que aparece. Tá, vamos lá. Olha só. Essa experiência, né, que eu vou mostrar aqui, ela é parecida com que esse outro instrumento, como esse outro instrumento funcionava. Então, por exemplo, aquecendo uma latinha de refrigerante que tem água dentro, tá? Essa latinha de refrigerante, ela tem água e tem um furinho, ok? E aí eu vou acender isso, tá? Vou acender o fogo aqui. Conforme eu tô acendendo o fogo, eu tô transmitindo calor, pensa nisso. Esse calor ali dentro, né, da garrafinha de água, ele vai começar a se movimentar, vai começar a se animar, e com isso, né, vai expelir, vai jogar para fora essa água por esse buraquinho que estava ali, ok? Quando ele joga para fora essa água, o que você vê? Que essa água gira uma turbina. Então, olha só, eu estou transformando energia térmica, que é o calor, em uma energia mecânica, ou seja, eu estou botando esse calor para virar um movimento, porque o calor que eu gerei aqui embaixo, ele vai desencadear uma série de ações que lá na frente vai mexer alguma coisa. Entende? Eu estou botando calor e esse calor está sendo transformado em movimento. Ele está levando alguma coisa a se mexer, a se movimentar. Tá certo? No caso aí, essa turbina. Ok? E aí, o que isso foi percebendo pra gente, né? No início, né, a força para a produção dos bens era muito braçal, era muito personalizada. E aí o homem começou a perceber que ele podia utilizar a força da água para realizar alguns trabalhos, como moagem de grãos, etc. Então, o surgimento, né, o descobrimento, a manufatura dessas máquinas a vapor, elas passaram a fazer com que o homem controlasse a fonte de energia. Porque olha aqui, ó, que nem aqui nesse desenhozinho, ó. Tudo que a gente for ver nessa aula é assim, ó. O calor sendo transformado em movimento. O calor sendo transformado em algum tipo de movimento, algum tipo de ação. Então olha aqui, ó. Esse calor aqui, ele está movimentando a água, que nem a água lá do refrigerante. Movimenta a água, e aí isso expande, ó. Tô expandindo esse êmbolo, né, que a gente chama. Tô expandindo esse pistão aqui, ó. Ele tá subindo. Quando ele sobe, ele faz com que a outra engrenagem dele aqui desça. E aí com isso aqui eu posso moer alguma coisa, posso bater alguma coisa. Então repara que eu estou pegando um calor e transformando esse calor em energia mecânica. Tá? Até agora eu não quero que você copie nada no seu caderno. Nada. Eu vou chegar até onde eu quero. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Quando eu clico aqui para fornecer gás, para fornecer calor, esse gás aqui, a gente está falando de líquido, mas os gases também servem porque a gente precisa aqui, tá? Então, quando eu forneço um calor ali, quando eu ligo uma chama para aquele gás, olha o que acontece com ele. Ele sobe, ele vai se expandir, ok? Então, olha aqui, ó. Ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando esse êmbolo, esse pistão, para cima. Nota que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. É óbvio, porque olha só, se você está botando calor ali, a sua temperatura está aumentando, concorda comigo? Ok? Então isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor se transformou em um outro tipo de energia. Aqui nesse caso foi a energia térmica, que é o calor, se transformando em energia mecânica. Isso que eu acabei de dizer para você é a primeira lei da termodinâmica. Então eu quero que você copie esse quadradinho aqui, ó, que vai dizer assim: a primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, ao princípio da conservação da energia. Assim,
o calor fornecido ou retirado, que é o Q, a gente já viu que é a letrinha Q, de um sistema, resulta na realização de um trabalho, ou seja, sempre que eu falar trabalho, eu penso de movimento, tá? Então resulta na realização de um trabalho, de um movimento. E na variação da energia interna do sistema, que eu já vou dizer o que é isso. Então olha só, sempre que eu forneço ou eu retiro o calor de um sistema, isso vai resultar na formação, no acontecimento de um movimento, de um trabalho. E também isso vai mudar a energia interna daquele sistema. Não entendi. Então calma aí. Copiou aqui só o que é a primeira lei da termodinâmica, tá? Que é representado por essa fórmula que eu vou repetir ela daqui a pouquinho também. Então copia o enunciado e a fórmula, tá bom? Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para eu falar o que é a energia interna então. O que é a energia interna do sistema? A energia interna de um gás ela está diretamente relacionada com a temperatura. Então a gente falou, ó, se eu estou dando calor, se eu estou aquecendo aquele sistema, é óbvio que a temperatura dele vai aumentar, não vai? Então a energia interna daquele sistema, né, também aumenta. Porque a energia interna nada mais é do que a agitação dessas partículas. Tá ok? Então assim, uma variação na temperatura do gás indica variação na energia interna. Quando eu ligo o aquecimento aqui, ó, olha o termômetrinho, ó. Não está subindo o termômetro? A temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, eu estou variando também a energia interna daquele sistema. Certo? Então, sempre que eu dou calor para um sistema, eu aumento a temperatura dele, é óbvio, e eu faço ele realizar algum tipo de movimento. Se eu retiro o calor do sistema, a temperatura baixa, diminui, né? E ele também tem um movimento de qualquer maneira, tá? O que a gente vai ver é o seguinte, ó. O que acontece quando o trabalho é realizado por esse gás? Ó, pensa aqui comigo. Quando o gás se expande, eu estou expandindo. Então o meu volume ele está aumentando, positivo, tá? Quando isso acontece, então a gente diz que o gás realizou trabalho. Ou seja, deslocou esse êmbolo, tá? Então, de novo, olha só. Trabalho realizado pelo gás. É um trabalho positivo, maior que zero. Certo? Isso acontece quando? Quando esse gás se expande. Quando a variação do volume é positiva, ele está se expandindo. Então, olha só. O volume expande, quer dizer que está acontecendo um movimento. Está acontecendo um trabalho. Esse gás está realizando um trabalho. O gás está realizando um trabalho, o gás está realizando um movimento, ok? De novo, quando o trabalho é positivo, quer dizer que o gás está realizando um trabalho nesse sistema, tá? O gás está realizando um movimento, lembra disso. Agora, o contrário, quando o trabalho é realizado sobre o gás. Então, antes, olha só, antes estava aqui, ele expandiu. Variação positiva, trabalho pelo gás. Agora eu vou fazer o trabalho no gás, ou seja, eu vou diminuir o volume dele, eu vou botar uma força. Então quando eu faço trabalho sobre o gás, ó, eu estou pressionando, pensa nisso. Quando eu faço um trabalho sobre esse gás, o volume dele diminui. O volume dele fica negativo, a variação de volume dele, fica negativa. Ok? Isso quer dizer que eu tive um trabalho realizado sobre o gás. A variação de volume dele deu uma diminuída, ficou negativo. Tá ok? Então, de novo, olha só, para ver se você entendeu. Isso aqui eu quero que você copie. Tá? Se não puder fazer o desenho, tudo bem. Então vamos lá. Quando o gás realiza o trabalho, o volume aumenta e tem um movimento, né? Quando eu faço o trabalho sobre o gás, o volume diminui. O meu movimento também diminui. O meu trabalho é negativo, tá? Essa letrinha aqui, gente, ela indica trabalho, tá? A gente vai ver ela ali na frente, certo? Falei de energia interna, ótimo. Vou só voltar aqui para a gente parar nos exercícios. Então, a primeira lei da termodinâmica corresponde a essa fórmula, que é quantidade de calor, já viu isso? Essa letrinha aqui que a gente chama de tal, que é o trabalho, tá? Você pode escrever com um T maiúsculo também, que eu deixo, tá bom? E o ΔU. O ΔU é a variação da energia interna, que é quando muda a temperatura, tá? Então a primeira lei da termodinâmica ela tem essa fórmula, Q igual trabalho mais ΔU, ok? O que eu quero que você copie?
primeira lei da termodinâmica, a fórmula, tá? Que tem aqui, ó, todas as letrinhas, o que quer dizer cada uma, tá? Quero que você copie esse slide aqui todo também, ok? E esse slide da energia térmica, perdão, da energia interna, que é o ΔU, tá? Vamos praticar isso aqui então, ó. Transfere-se calor a um sistema, num total de 200 calorias. Verifica-se que esse sistema se expande, está aumentando o volume, realizando ali então um trabalho de 150 joules, ok? E a energia interna dele aumenta. Ótimo. Considerando que uma caloria é igual a 4 joules, qual é a quantidade de energia transferida para o sistema em joules? Olha só, ele já me disse que esse sistema ganha 200 calorias, mas ele quer saber quanto que vale isso? Perdão, ele quer saber quanto que vale isso em joules, ok? Então eu vou ter que transformar isso para joules. Olha só, se o sistema recebeu 200 calorias e 1 cal são 4 joules, cada cal vale 4 joules. Então, 200 cals seriam, para eu chegar em joules, é só multiplicar por 4. 200 vezes 4, 800 joules. Essa é a letra A. É só transformar de 200 de calorias, né, para joules, ok? Para eu transformar de caloria para joules, é só eu multiplicar por 4. Então, eu nem usei a fórmula ainda, tá? Porém, deixa eu voltar aqui. Na letra B, ele pede para eu, utilizando essa primeira lei da termodinâmica, calcular a variação da energia interna. Então eu vou ter que usar aquela fórmula lá que a gente viu, que é a fórmula do Q tal. Q igual a tal mais ΔU. Q tal. Ok? Vamos clicar aqui para ver. Ó. O problema afirma que o sistema recebeu 800 joules, né? Porque a gente já calculou, pegou 800 lá, não trabalhei mais com 200, trabalho agora com 800. E realizou um trabalho de 150 joules. Pelo que afirma o princípio da conservação de energia, todo calor trocado resulta em trabalho e variação de energia interna. Ou seja, Q tal, Q igual a tal mais ΔU. O Q está aqui, é a quantidade de calor, 800. O tal, ele me disse que é 150, botei aqui. O ΔU, ele não me disse, ele quer saber. Para eu saber o ΔU, eu tenho que tirar esse 150 daqui. O 150 ele pode ir para o outro lado. Como aqui ele está positivo, quando ele vai para o outro lado, ele vai negativo. Então fica 800 menos 150. Isso vai dar 650. Então é exatamente isso. A gente já fez, né? Então é exatamente isso que dá a energia interna que ele está perguntando ali para mim. Ok? Não entendeu? Dá uma voltinha aí para você entender, tá? Fiz mais dois aqui, ó. Vamos lá. Enquanto se expande, um gás recebe o calor de 100 joules e realiza o trabalho de 70. Ele quer saber qual é a energia interna. Mesma coisa, ó. A fórmula é Q igual a tal mais ΔU. O Q, ele disse aqui, ó. Q igual a 100. Então eu peguei o 100 e botei no lugar do Q. O tal é igual a 70 joules. Botei aqui. O ΔU ele quer saber. Vou ter que passar o 70 para o outro lado. 100, ele passa negativo, né? Que a gente viu. 100 menos 70, 30 joules. Então botei aqui, ó. Como é positivo, né? Quer dizer que eu aumentei 30 joules. Tá? Tranquilo, né? Olha a terceira, ó. Qual é a quantidade de calor que um gás ideal recebe quando é realizado um trabalho de 80 joules e apresenta 100 joules de energia interna? Então, olha só. Ele quer saber agora a quantidade de calor, o quê? Ele já disse que o trabalho vale 80, então substituir tal por 80. O ΔU vale 100 joules, ele disse, ó, 100 joules de energia interna. Ele quer saber o quê? Não tem como ser mais fácil do que somar. Tal mais ΔU, 80 mais 100. 180 joules. Ok? Não entendeu? Dá uma voltinha aí para você ver de novo essa aula, tá? Os exercícios de hoje eu vou botar também lá no formulário, que eu acho que tem melhorado. E qualquer dúvida a gente se vê aí no meu e-mail, no Instagram, pelos comentários ou pelo grupo do WhatsApp, tá bom? No mais, um grande beijo, fiquem com Deus e lavem as mãos.